pessoal, essa é mais uma gravação do Talks Franco Podcast. Seja bem-vindo a mais essa gravação. Quero deixar para você sempre aqui uma mensagem e um pedido. A mensagem está lá em João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu pedido é que você se inscreva em nosso canal do YouTube, segue as nossas redes sociais para cada vez mais ter conteúdo, terá conteúdo e tem conteúdo que vai te abençoar, beleza? Vamos falar dos nossos patrocinadores, vou falar aqui breve, VM Marmoraria, próximo... Vidraçaria Barros e Morada Empreendimentos de Alto Padrão. Quero louvar a Deus e agradecer por esses patrocinadores que têm nos ajudado aqui a manter sempre esse conteúdo que agrega na vida das pessoas, inspira as pessoas e abençoa as pessoas, beleza? Quero apresentar a vocês hoje uma convidada aqui que a gente vai estar batendo um papo especial para mim e para minha família. Ela que... é pregadora do Evangelho, tem 28 anos, casada há 8 anos, cursando teologia e psicologia, é capelã, possui cursos na área de saúde mental, oratória, curso voltado à Palavra de Deus, cristã, congrega na Igreja Assembleia de Deus na Vila Alta, aqui em Tangará da Serra, no Mato Grosso, pastoreada pelo pastor Celso Siqueira e a esposa Lucimar. Eu estou falando dela, Leandra Saíbe. Saíbe, é isso? Saíbe, é isso mesmo. Seja bem-vindo, Leandra. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Só de primeira mão aqui, a Leandra vai fazer parte do podcast aqui comigo, né? A partir da próxima gravação, né? Isso Ela mesmo. já vai estar conosco aqui. A gente tem bolou um projeto aqui para estar trazendo, falando sobre espiritualidade, outras que agrega, né, na vida espiritual das pessoas. Ela que é uma pregadora do Evangelho. Nós vamos estar entrevistando pastores, cantores, pessoas que têm uma relevância aí, tem muita a nos abençoar com conteúdo, né, e informação relacionada à espiritualidade. Exatamente. E eu falei para a Leandra, nós vamos ter que entrevistar ela aqui, para as pessoas conhecerem a história, né? Eu também, né? Conheço... a nossa história já é meio doida, né? Já é meio maluca, já. Mas, assim, nós que somos servos de Deus, Deus sempre coloca a pessoa certa no nosso caminho, né, Leandra? Exatamente. E não foi diferente para ela estar aqui, juntamente comigo, fazendo essa gravação hoje. Beleza? Eu vou começar perguntando a Leandra de onde ela veio, que cidade que ela nasceu e como que foi a infância. Bom, o lugar de onde eu vim foi Ariquemes, Rondônia. E eu permaneci lá até o tempo que Deus me removeu para Vilhena. Eu falo removeu porque quando removeu, implica no ato de alguém retirar você do Sim. lugar. Então, eu não fui porque eu quis, eu fui Sim. porque Deus mandou. Eu me recordo até que um dia eu estava ministrando numa igreja na Cristo para o Brasil. E, de repente, passa uma irmã lá, assim que eu estava terminando de ministrar. E o Senhor usa aquela irmã que nunca tinha me visto e nem pertencia àquela congregação. Ela estava de viagem. E Deus usou ela para falar comigo que me levaria até uma cidade. E lá tinha uma obra para o Senhor fazer. E, assim, a respeito da minha infância... A minha infância não foi uma infância, assim, tão alegre. Mas foi uma infância onde eu pude ver muito a mão de Deus operando sobre a minha vida, porque desde criança o Senhor já tinha feito promessas. Os meus pais, eles viviam numa situação assim financeira extremamente escassa, e ali eu pude presenciar minha mãe por diversas vezes fazendo oração e Deus trazendo providência, não só providência no financeiro, mas também na saúde. E ela sempre dizia para mim: filha, você tem uma estrela que brilha e um dia ela vai brilhar muito. Quando eu ficava doente, uma das coisas que ela sempre me ensinou é: Leandra, quando você ficar doente, você ora. Porque você sabe que você vai enfrentar uma guerra espiritual muito grande. E, de fato, durante toda a minha infância, eu enfrentei muita guerra espiritual até descobrir o meu chamado e até descobrir o quão maravilhoso é você orar e pedir e entrar nessa guerra. Legal, legal. Você é de quantos irmãos? Eu sou a do meio. A do meio? Eu tenho um irmão mais velho de 29 e a irmã mais nova tem 24. Então são 3. São 3 irmãos. E como que é a família lá? Todos são cristãos ou não? Só você? Como que é? Inicialmente, todos nós éramos cristãos, até onde eu sei, né? Nós fomos criados dentro da igreja mesmo. Meu pai servia como obreiro, até hoje serve. Porém, em uma certa época, infelizmente,
a minha mãe se afastou, né, por um acontecimento que ocorreu na família. Inclusive, é um acontecimento que acontece em muitas famílias, que é a questão de você... Às vezes, muitas das vezes, você tá dentro de casa e você presenciar, por exemplo, violência doméstica. Então, isso acabou afetando muito a fé da minha mãe. E hoje ela pertence a outra religião. O meu irmão também está afastado e a minha irmã também já pertence a outra religião. Entendi. Ô, Leandra, falando sobre o chamado, você falou sobre até você sofria algumas como é que fala? Guerras espirituais. As guerras espirituais, isso. Como que foi até você identificar o chamado? Nesse chamado ministerial, como você descobriu esse chamado? Como foi o início para você? Você já era nova? Quantos anos você tinha? Quando você... Pô, é isso. Ou faz pouco tempo? Não faz pouco tempo, não. Faz cerca de uns 8 anos, mais ou menos. Porque, assim, eu comecei a exercer, de fato, o ministério nos altares foi quando eu me casei. Porque daí eu e meu esposo, a gente se uniu e nós falamos assim, a gente não pode ficar, assim, congregando um numa igreja e outro no outro. Sim. Porque ele pertencia a uma denominação e eu a outra. Sim. Então, a gente queria congregar junto. E foi onde a gente fez ali se reconciliou com o Senhor, porque na minha igreja não tinha essa questão de aceitar Jesus. Inclusive, eu fui para a Assembleia de Deus sem carta. E eu estava numa época, assim, que eu ia para a igreja só nos domingos. E, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem isso e acham que isso vai alimentar a sua fé, que isso já basta. Né? Mas, na verdade, a gente precisa sempre estar congregando, porque isso nos dá muita força espiritual. Sim, sim. E eu e meu esposo, a gente começou a congregar. E ali Deus... Assim, foi algo muito rápido que Deus começou a usar pessoas para dizer que me usaria na área da libertação, me usaria para ganhar muitas almas. E, inicialmente, começaria no louvor, mas que o forte mesmo seria na palavra. Legal. Mas aí, no caso, o ponto que você identificou não foi... demorou um tempo aí, né, uma construção aí até você... exercer esse ministério, porque assim, o ministério de pregar a palavra, o ministério mesmo de pregar a palavra é no altar, né? Que Sim. Consolida, no caso. Mas, inicialmente, a pessoa começa estudando, começa buscando. Quando que você identificou isso? Que você fala assim, cara, é isso, vou começar por aqui, vou começar buscando, ou você já fazia isso? Na verdade, antes de ministrar nos altares, eu já falava de Jesus Cristo. Só que eu não tinha tanto aprofundamento na palavra, eu não tinha um compromisso que eu tenho hoje de Sim. sentar, ler, estudar e realmente conhecer a história do povo Sim. judeu. Mas assim, antes mesmo de eu descobrir o meu chamado, eu já me peguei por diversas vezes falando até mesmo para outras pessoas de outras denominações, de outras religiões que são distintas das religiões cristãs, falando sobre o amor de Cristo. Sim. Inclusive, é um testemunho que eu carrego para minha vida. Eu conheci uma mulher que o marido dela bebia muito. E um dia eu vi ela sentada na calçada chorando. E eu não sabia, de fato, que esse era o meu chamado. Eu cheguei nela e comecei a falar de Jesus com muita simplicidade. E ali ela falou assim, você pode orar por mim? Eu disse, eu oro. A gente começou a fazer uma amizade. Essa mulher era bem mais velha do que eu. E sem que eu percebesse, a vida dela começou a mudar. A ponto dela chegar e falar assim para mim, hoje eu estou congregando e meu marido abandonou a bebida. Que bênção. Então, assim, quando Deus tem um chamado na nossa vida, Ele nos direciona. Hoje, eu tenho total consciência de que o meu chamado é para ministração, porque quando eu passo muito tempo sem ter uma agenda, ou pelo menos sem falar de Jesus para alguém, é como se eu tivesse sem vida. Faz parte de você, no caso. Sim, né? já faz parte de mim. Então, assim, o altar não foi aquela coisa que chegou para mim e falou assim, puxa, eu não sabia. Eu tinha plena convicção de que Deus tinha algo para fazer através da minha vida, porque até mesmo na congregação onde eu pertencia, eu queria fazer algo. Eu sempre falo isso para as pessoas, que o meu ministério não começou pregando, o meu ministério começou limpando a igreja. Porque lá na congregação que eu pertencia, quando eu era mais nova, criança, adolescente, eu limpava os bancos com a minha mãe. A gente limpava a igreja. E por diversas vezes eu subia no altar e eu me imaginava ministrando para diversas pessoas. Só que nessa congregação, mulher não pregava. Era só
o pastor, presbítero, Sim. ou algum diácono que pertencia à congregação ou convidado. Mas geralmente era sempre sexo masculino. Entendi. Então, foi uma coisa assim que me fez entender que inicialmente eu posso dizer que eu comecei evangelizando. Começou começou já fazendo o ID, né? O ID que deve ser feito, né? Exatamente. Qual que foi o maior desafio, assim, no ministério até o momento? Um desafio, assim, que você enfrentou como pregadora. Como pregadora, o maior desafio... Eu acredito que um dos maiores desafios, se for falar assim, questão espiritual, seria manter a constância. Porque, assim, às vezes a pessoa pensa assim, puxa, essa pessoa ministra, a pessoa é usada por Deus. Então, ela vive dentro desse mundo espiritual, quando na verdade não. Quando a gente tem um chamado diante de Deus, a gente precisa entender que vai chegar um momento que a gente vai desanimar diante de tudo que a gente ouve e recebe, porque o mundo hoje precisa ver para crer. Só que a gente não é assim. Quando a gente tem um chamado, a gente primeiramente precisa crer para depois ver. Sim. E isso é o que afeta muitas pessoas quando elas estão iniciando o chamado. Porque elas acham que Deus vai fazer tudo num dia após o outro. Deus, ele espera que você tenha constância e fé para que você possa dar continuidade. E quando chegar o momento dele realizar aquilo que ele prometeu para você que faria, aí que você vai entender a importância de você manter a constância. Então, assim, principalmente na área que eu trabalho, que é a área da libertação, a gente precisa estar em constante jejum, busca pela palavra, sempre manter a sabedoria, sempre pedir para Deus muita sabedoria, porque não é uma área que você pode entrar de qualquer jeito, né? É como Jesus disse, dessa caça só sai jejum e oração. Entendi. Qual que foi uma experiência, assim, que você pode... Na verdade, vamos colocar aqui, o seu maior testemunho. Puxa vida, o meu maior testemunho é um testemunho, assim, muito longo, mas eu vou tentar resumir da melhor maneira possível. Foi, assim, inicialmente, eu perdi a minha filha. E quando eu perdi a minha filha, eu estava num momento, assim, que eu ia para a igreja só aos domingos. Sabe quando você cresce na igreja e você nunca teve um encontro de fato com esse Cristo que todo mundo prega? Sim. É o que eu sempre falo para todo mundo. Se você estiver na igreja, busque ter um encontro com Deus. É muito importante que você faça com que Cristo faça parte da sua história e não fique guardado na sua Bíblia. E eu tive esse momento com Deus. O meu encontro foi no momento em que eu fiquei 7 meses em depressão após o falecimento da minha filha. Ela tinha 2 meses de nascida já. E no hospital, Deus usou uma missionária. E essa missionária disse que Deus estava ouvindo a minha oração. Só que ele disse assim que eu ficaria, mas ela não ficaria comigo. Só que eu continuei na oração, porque eu pensei assim, se Deus é poderoso, ele vai fazer com que ela permaneça viva. E quando foi para mim ter a minha filha, eu acabei... ela também disse que teria uma luta espiritual, que o inimigo ia tentar tirar a minha vida no momento em que eu fosse conceber a minha filha, né? Que ela fosse nascer. E o que aconteceu? Ali no momento, eu tive 3 paradas cardíacas, perdi muito sangue e os médicos me desenganaram. Eles disseram que eu ficaria viva só até às 18 horas da tarde. E eles avisaram a minha mãe e pediram para avisar toda a família. Isso foi lá em Porto Velho, no hospital de base. Só que naquele momento, a minha mãe ela saiu gritando e ela entrou dentro de uma igreja. E, segundo ela gritou no meio de um culto e disse assim, Senhor, se o Senhor tem mesmo um plano para... através da vida da minha filha, se o Senhor tem mesmo um projeto para fazer através da vida dela, então não deixa ela morrer. Porque os médicos avisou para ela que eu só ficaria viva até às 18 horas da tarde. Nossa. E aí foi quando ela retornou, eu estava numa maca gelada, e ali naquele momento eu soube que Deus estava comigo. Apesar de não dar mais importância para minha vida, porque tudo que eu queria é ver minha filha viva. Sim, sim. E aí começou todo aquele processo, a minha filha morreu, teve muitos momentos de oração que eu pude ver Deus ali comigo, e foi o tempo que eu passei 7 meses de depressão. Até que um dia eu estava sentada na calçada, já não tinha mais expectativa de vida, não queria mais viver.
eu estava sentada na calçada e passa 2 irmãs idosas debaixo do sol quente. E eu perguntei assim, Deus, como é que eu vou saber onde é que está minha filha? Eu não quero mais viver, eu quero ficar perto dela. E eu estava ali conversando com Deus. E essas 2 irmãs vieram na minha direção e me entregaram um folheto. E nesse folheto tinha uma pergunta que perguntava o seguinte: para onde é que vão as pessoas quando elas morrem? Caramba. E eu fiquei assim, como assim? Eu estava perguntando para Deus, isso? Onde estava minha filha? E aquele folheto falava muito a respeito das pessoas quando elas partem, quando elas morrem em Cristo. Uhum. Então, aquilo trouxe um alívio para minha alma. E ali eu tive encontro com Deus na calçada, debaixo do sol quente. Caramba. Esse é um dos meus mais fortes testemunhos. Não era para mim estar viva, mas o Senhor, eu sou uma pessoa desenganada que vivo até hoje. Olha aí, Deus é tremendo, né? É. Na sua visão, assim, hoje, como uma ministra do Evangelho, qual que é o desafio, assim, da mulher sendo ministra do Evangelho hoje no mundo atual? Eu acho que o maior desafio é você conseguir se localizar. Porque a gente vê uma crescente demanda assim, de vidas que precisam ser alcançadas pela palavra, mas a gente também vê um recuo de pessoas que eram para estar exercendo o chamado e não estão. Sim. Então, assim, Deus, quando Ele levanta, Ele não escolhe por sexo. Ele escolhe porque Ele quer. Mas a gente também... Por que eu falo da localização? Porque muitas das vezes existem mulheres que acabam passando dos limites e achando que não há necessidade de homens até mesmo na face da terra. Uhum. E se Deus criou Adão e Eva, então é porque todos os dois são necessários. Sim, sim. Então, eu penso assim, que a maior dificuldade hoje no Ministério Feminino é isso. É você entender que o homem tem o seu lugar e a mulher também tem seu lugar. E todos os dois podem ser grandes instrumentos nas mãos de Deus. Sim, sim. Hoje a gente vê muito, assim, tem até denominação que não sobem, né? Que não aceitam muito esse chamado. E a gente vê, em contrapartida, Deus usando grandemente as mulheres hoje no âmbito, né, evangelístico, de pregação mesmo, de mulheres usadas por Deus de uma forma que às vezes você não vê homens usados por Deus. E eu também eu acredito que não é porque Deus não... o homem que Deus quer usar não está disponível e Deus usa a mulher. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que como Deus te chamou lá no ventre, né? Sim. Deus preparou ali, não é para tampar o buraco de alguém que não queira. Eu acredito que Deus tem um plano, um propósito para cada um. Tem. Logicamente que a Bíblia fala lá que aquele dos talentos, né, que vai ser dado a mais, aquele que multiplica. Porém, Deus dá, mesmo que for menos, mas Deus está dando. Exatamente. Então, assim, você falar assim, aquela fala que diz que Deus está levantando mulheres porque os homens não estão disponíveis, eu não concordo muito com isso. Só que eu acredito também naquela sensibilidade, eu acho. Às vezes, eu acompanhei domingo agora, né? Eu vi você pregando e me chamou a atenção a forma, não sei se é nessa em si, mas hoje em dia a gente não vê, né? Eu não comecei, eu cheguei já depois, mas hoje é difícil você ver uma pregação, eu falo... experiência minha, né? Sim. É difícil você ver uma pregação que fala sobre o arrependimento, falando de Jesus em si, né? Hoje em dia a gente vê muito, não, Jesus pode fazer isso por você, como algo profissional, algo... Não, Deus vai te levantar, Jesus vai fazer isso, mas não se prega mais uma mensagem tipo João Batista. Se arrependa. Arrependam-se. Arrependa-se, né? Tipo assim, não se pregam mais, entende? Então, eu já vi ali uma sensibilidade sobre falar, não, de Jesus. Vamos falar de bênção? Vamos, mas vamos falar de que você tem que se consertar também, porque, né, isso que você está fazendo aqui não é... Então, eu achei muito bacana e que Deus continua te usando dessa forma, né? Com essa coragem, né? Vamos falar sobre a vida pessoal e esse equilíbrio em conciliar o ministério com como que você aqui eu vi na biografia que você fez curso na área de saúde. Como que foi isso? Você iniciou na área da saúde com pretensão ou alguma coisa que agregasse ao ministério?
Na verdade, a psicologia ela chegou na minha vida por meio dos acontecimentos pessoais e familiares, né? Meu pai ele acabou desenvolvendo depressão, e aí mais tarde também outras pessoas da família. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Como psicologia é da área de humanas, então tudo que envolve a área de humanas me envolve, porque assim, desde criança eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar, sou uma pessoa extremamente curiosa. Então eu pensei assim, por que não psicologia, né? Eu até cursei até uma certa fase de pedagogia, mas psicologia é algo que você começa a entender de fato o que é ser humano de verdade. Sim. Então a gente sai do mecanizado e entra para o humanizado. E psicologia foi uma escolha mesmo minha, por conta de ter pessoas na família, né? E também por ser da área de humanas. Mas, assim, entre psicologia e teologia, eu posso dizer que a psicologia agrega muito em relação ao meu ministério. Então, assim, eu não tenho como dizer para você, eu preciso me equilibrar a respeito disso. Não, porque quando você tem visão espiritual aberta, você consegue entender o que é doença e o que é espiritual. Entendi. Tem muito... Às vezes tem pessoas que não muito preparadas que quando entra nesse universo da psicologia, acaba desacreditando umas coisas que acontecem no espiritual, né? Em contrapartida, tem muitas pessoas que é espiritual demais, que não tem aquele discernimento. Isso aí é uma linha muito tênue, né? Para você entrar nessa área aí e continuar sendo usada na área espiritual. Eu acho que, como você disse, tem que haver uma muita busca pela presença de Deus mesmo para conciliar essas duas. Você já teve uma experiência curiosa assim, que você ficou, pô, será que isso é mais razão ou é mais espiritual? É mais... Você já teve alguma avaliação assim que você pode falar assim, pô, eu não sei o que é isso agora? Eu acredito que até o momento eu não tive dúvidas, né? Porque assim, quando a gente trabalha na área da libertação, Deus nos dá discernimento. Eu não estou dizendo que eu nunca terei dúvidas. Sim. Eu sei que vai chegar o momento e eu preciso estar preparada para isso. Mas eu acredito que Deus ele nos dá as ferramentas necessárias para a gente poder auxiliar aquela vida e direcionar ela da melhor maneira possível. Por exemplo, lá em Vilhena, eu recebi testemunhos de, assim, em grande quantidade de jovens que foram curados de depressão. Curados, não libertos, curados da depressão. Qual que é a diferença? A diferença Vamos lá. é que... Você falou aí um negócio interessante, ó. Foi curado, mas não foi liberto. Tá. Vamos lá. Curado, quando eu digo que foi curado, é porque existe sim a depressão como patologia, como doença. E quando eu digo liberto, porque para quem sabe, para quem convive assim com pessoas que já estiveram sob o comando do inimigo, sabe muito bem que o inimigo trabalha na mente. E quando ele consegue atingir a mente, ele traz, né, pensamentos negativos, ele traz pensamentos que levam a pessoa, né, a desejar a morte e não mais a vida. Então, assim, eu já tanto presenciei pessoas que foram libertas, que tinham sintomas de depressão e começaram a viver, inclusive ganharam até peso, ganharam saúde, como também já presenciei pessoas que foram diagnosticadas por psicólogos, médicos com depressão e que essas pessoas receberam a cura através da oração e também de acompanhamento psicológico. Entendi. E hoje, no mundo que a gente vive hoje, isso é natural, é uma doença que é muito difícil. Tem gente que... Eu esse dia para trás, eu até comentei aqui, que tem um vídeo que eu vi de um pastor, se eu não me engano, é o Valadão lá, que da pessoa, nos últimos... eu comentei, foi na célula, que uma pessoa, por exemplo, o vídeo tá acelerado, e a pessoa, uma semana antes de suicidar, as postagens da pessoa, de uma menina, e aí a menina super de boa, sorrindo, indo nos lugares, você viu, mano? Cara, e aí de repente, aí acelera o vídeo, a pessoa há 2 dias, há 1 dia, há 16 horas, há 2 horas de suicidar. A pessoa tá extremamente normal. É uma coisa que, sinceramente, eu não entendo muito.
né? Porque tem pessoas que às vezes tá na igreja, tá ali, ó, tá, né? Eu já vivi um pouquinho disso, eu ficava desesperado e com a ajuda do meu pastor, Deus foi me colocando, mudando a minha mentalidade, porque com certeza você começa a desacreditar da palavra mesmo. Porque, pô, você começa a perder a esperança na palavra, porque assim, o que nos move é a esperança de algo que Deus nos prometeu na palavra. Aí quando você desacredita disso, aí começa a questão da depressão, né? Então, é interessante alguém que é ministro do evangelho, pastor, estudar sobre isso para identificar ali, como o meu pastor mesmo entende disso, então ele soube direcionar, né? E juntamente com a palavra, me direcionar a voltar a ter esperança e a buscar em Deus essa transformação. E graças a Deus, Deus mudou o quadro, né? Sim. Muito interessante. E assim, o que eu pude aprender com psicologia e teologia é o que eu sempre falo para todo mundo. Se você tem depressão, se você está enfrentando algum quadro de depressão, é importante que você tenha fé. Porque, assim, a fé, ela vai te auxiliar não só no tratamento psicológico, mas também se porventura você precisar de alguma medicação. Você precisa ter fé para acreditar que aquela medicação vai funcionar, Sim. que ela vai ser eficaz. Então, assim, por mais que eu seja cristã, eu não incentivo as pessoas a abandonar o tratamento psicológico, nem tampouco psiquiátrico. Pelo contrário, eu incentivo, né? Porque eu sei que existe a doença e eu sei que existe o ataque espiritual. Então, se você unir os dois juntos, se você está na igreja e está fazendo seu tratamento psicológico, isso é extremamente importante. Sim, sim. Como que como você mantém a sua vida espiritual saudável entre, né, o ministério e também... Porque assim, ó, geralmente a gente vê, por exemplo, uns pregadores que postam a agenda. Aí a agenda tá lá, tá segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu fico pensando, de coração mesmo, eu fico pensando assim, pô, essa varão aí deve que horas nem dorme, né? Porque assim, ó, pra manter eu sei que pra você subir em altar pra falar do amor de Cristo, é ataque espiritual, você tem que estar preparado. E como que concilia isso? Na verdade, até então, a minha vida tem sido guiada por Deus. E eu sempre falo nas minhas orações, Senhor, me direciona aos lugares onde há pessoas precisando realmente de serem libertas, precisando de uma palavra. Não que essas pessoas que sempre têm agenda não tenham, mas eu já tive muitas experiências onde eu aceitava todas as agendas que apareciam. E nesses lugares, infelizmente, além de eu não ser bem recebida, aconteceram coisas assim que eu, pelo conhecimento da palavra que eu tenho, eu observei e pensei assim, puxa vida, existem tantas pessoas aqui em busca do evangelho genuíno, daquele que transforma, e olha o que está sendo feito, olha o que está sendo falado. Então, assim, para mim conciliar isso, eu acredito que muitas pessoas falam bem assim, para você orar você precisa estar de joelho. Mas para você ter uma vida saudável, de oração espiritual, essas coisas assim, não necessariamente você precisa orar de joelho. Se você estiver dentro do avião, do carro, você vai orando, vai meditando na palavra, coloca um louvor. O importante é você sempre, em algum momento do seu dia, você meditar, você conectar sua mente com Deus. Então, é assim que eu faço para me equilibrar quando as coisas começam... Tá fluindo. Isso. Você é igual, você... busca sempre estar na direção de Deus, né, para não atender agenda que é só boa, vamos dizer assim, boa para carne, né? Isso, exatamente. Porque às vezes você dependendo do lugar, que às vezes não é direção de Deus, mas tem um público legal, uns holofotes, às vezes somos seres humanos, então eu acredito que esse é o espinho na carne do pregador, né? Sim, é difícil. Rejeitar um convite, assim, às vezes, quando Deus não quer que vá, né? Sim, eu falo assim, porque assim, talvez a pessoa pense assim, nossa, então ela escolhe. Não é questão de escolha. Eu vou contar uma experiência aqui bem rápido. Por exemplo, teve uma vez que um pastor me ligou, disse assim, olha, para você vir pregar o horário tal. E eu falei, beleza, me passou o endereço. Quando eu cheguei lá, era na área da casa dele. E eu falei, tudo bem, né? Deve ser um culto de casa.
De repente, não apareceu ninguém. Eu olhei pra ele e falei assim, cadê a sua esposa? Ele falou assim, olha, minha esposa saiu louca pela rua, parece que a esposa dele tinha algum problema. Eu sei que ele estava tendo dificuldade na casa dele. E no final de tudo, ele chegou para mim e falou bem assim, olha, se você quiser, eu te dou o altar, te dou o microfone, te dou o bebedouro. Só que você vai ter um lugar para você montar a sua igreja, só que o dízimo eu quero para mim. Oxê! Que loucura! Como assim? Aí ele disse assim, que eu percebi que você e seu esposo são um casal abençoado, eu dou tudo pra vocês, só que o dízimo é meu, é? Apesar de ter chocado, né? Então, assim, hoje eu peço, porque querendo ou não, a gente gastou gasolina, pra gastou ir no lugar. Pra ir, pensando que teriam vidas lá. E, na verdade, foi um engano, né? Engano, misericórdia. Já pensou, cara? É cada proposta. Você tem um relato, assim, de uma experiência que a pregação ou o seu ministério em si, né, que Deus te usa para fazer, causou um impacto, assim, um impacto grandioso, assim, na vida das pessoas ou de uma pessoa que seja? Eu recebo muitos testemunhos, diversos. Já teve tanta coisa que aconteceu assim, das vezes a pessoa até mesmo está ali naquele dia pensando em tirar a própria vida. E de repente ir ali, ouvir a palavra, tomar uma decisão e ela sentir uma paz tão grande a ponto de decidir não mais. E alguns dias depois me encontrar com essa pessoa e ela dizer, olha, aquele dia Deus falou muito forte comigo. Mas recentemente, o mais recente que eu recebi foi de uma irmã lá de Vilhena, onde ela disse que no momento em que eu fiz a oração ali, a mão dela travou. Para quem me acompanha sabe, eu trabalho na área da libertação, então eu faço uma oração. E eu sempre falo que Jesus vai tocar na mão da pessoa e que se a mão permanecer travada é sinal de que o Senhor está dando um livramento de morte para essa pessoa. E aí Deus me direcionou até aquela irmã, porque a mão dela travou. E quando Deus começou a me usar em revelação, Deus falou para ela, eu vou te livrar da morte e você será curada. E aquela irmã contou esse testemunho quando eu fui ministrar numa festa lá em Vilhena. E ela disse assim, irmã, aquele dia minha mão travou e você mal sabia que eu tinha nódulos por diversos órgãos do meu corpo. Caramba! E eu estava para fazer uma cirurgia de risco. E ela foi... a mão dela destravou ali após a oração. Ela foi até essa cidade para poder fazer essa cirurgia. E o médico falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos bater mais uma ultrassom. Ela falou, então vamos. E quando ela bateu o ultrassom, os nódulos não estavam mais lá. Então, ou seja, ela foi para fazer uma cirurgia e ela já estava curada. Já estava curada. Então, assim, eu tenho recebido muitos testemunhos, tanto de cura quanto de libertação. Legal, Deus é tremendo, né? Você tá doido. Qual que é a mensagem, assim, central que Deus tem colocado no seu coração nesses últimos dias para pregar? É uma mensagem que ela demanda muita coragem. E é sobre exatamente isso, por isso que, inclusive nas minhas redes sociais, eu sempre falo a respeito do pecado e da busca pela santificação. Porque o que acontece? Hoje em dia, as pessoas pregam muito sobre um Deus de amor, mas se esquece que Deus também é fogo consumidor. Se o nosso Deus é santo e o céu também carrega e o céu presencia essa santidade de Deus, por que nós não temos que buscar também essa santidade? Então, assim, as mensagens que o Espírito Santo de Deus me revela sempre são dentro aí do aspecto da santidade e da luta contra o pecado. E às vezes a pessoa fala assim, mas ser cristão é tão difícil. Não, se você andar conforme a palavra, pedir auxílio para o Espírito Santo, a sua vida se torna uma vida de paz. Você se liberta de coisas que você nunca imaginou que você precisaria se libertar. E Jesus, ele disse, né? Sede santo como eu sou santo. Sim. Como você aborda a interpretação das Escrituras numa aplicação assim prática para a vida moderna? Para a vida moderna? Porque hoje em dia, as Escrituras para a vida moderna, a gente tem muito... Como que eu vou dizer? Tem muitas pessoas que falam muita coisa, né, que
que às vezes engana, né? É o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, né? Sim. Que às vezes, mesmo a gente que, né, eu falo por mim que cresci numa denominação, meus pais já eram evangélicos, sempre inseridos nesse contexto, sempre ouvindo a verdade. E às vezes me causam pô, será que é isso mesmo? Mas eu nunca vi isso, né? E olha o tempo que eu tô na igreja, né? E aí você vai para a Bíblia, você vê que a própria Bíblia diz que nos últimos dias confundiria até os eleitos, né? Os escolhidos. Então, quando eu falo a escritura na prática, no mundo moderno que nós vivemos, é justamente isso. Como que você vai viver nesse mundo moderno aplicando isso na prática e deixando de ouvir essas falsas pessoas que falam que às vezes tem até certa coerência no que falam. Na verdade, assim, seria muita, digamos assim, ilusão da minha parte dizer que eu já não pensei nisso, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que o Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia, inclusive, nesse processo de você entender o que é Deus falando e o que faz parte da história da Bíblia. Por exemplo, se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver leis. E é claro que Cristo, ele não veio para descumprir lei, ele veio para cumprir a lei. Porém, Cristo, ele é a única chance que nós temos. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê um povo que oferecia sacrifícios para perdão de pecados. E quando a gente olha para o Novo Testamento, você vê um Cristo que se ofereceu. Então, hoje já não há mais necessidade de sacrifício. Porém, para esse mundo que a gente está vivendo hoje, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Então, com o esfriamento do amor, também surge aí uma grande quantidade de pessoas caindo em pecado, pecando. Então, assim, para você aplicar a palavra, é você conhecer o Deus da palavra. Porque tem gente que lê a Bíblia e interpreta da maneira errada. Existem denominações que pregam por aí que uma vez que você peca, você já não é mais salvo. Que, inclusive, retiram essa pessoa da comunhão. Não deixam nem ela voltar para aquela congregação. Então, assim, isso seria basicamente extirpar, né? A pessoa ali da família cristã, da congregação. E eu não sou a favor disso. Então, eu acredito que o essencial nos dias de hoje, que a gente vive, é você realmente buscar ter uma experiência com esse Deus. Porque, assim, é muito fácil você contar algo para alguém se você ter o poder de convencimento. Sim. Rapidamente aquela pessoa vai ser convencida. Hoje em dia se prega diversas técnicas, né, para poder convencer o ser humano de algo. Porém, a palavra de Deus nos diz que nem por força e nem por violência. Então, é o Espírito Santo de Deus quem convence o ser humano de que esse é o caminho certo. Então, assim, experiência com Deus é tudo. Sim. Quais são os maiores desafios cristãos que você já enfrentou? Os maiores desafios? Tirando essa experiência ministerial, assim, algo seu com Cristo. Você fala pro lado pessoal? Pro lado pessoal. Bom, eu sempre fui uma pessoa assim, sempre não, né? Já não sou mais, o velho homem já morreu. Mas assim, antes de eu realmente entregar a minha particularidade para Deus, a Leandra de verdade, eu sei, na época que eu não conhecia Cristo como Ele é, eu tinha um temperamento muito forte. Então, eu era uma pessoa que não levava nada para casa. Eu tinha muita dificuldade de sentar para conversar, porque eu guardava dentro de mim muita mágoa. E teve algo que me marcou bastante, inclusive, que é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Que é a questão do egoísmo. Eu cresci, assim, num lar que me moldou dessa forma, né? Então, eu era uma criança, um adolescente muito egoísta, com pequenas coisas. E aí, Deus me ensinou de uma maneira muito simples que egoísmo não poderia fazer parte de mim se eu quisesse estar com Ele. E aí, quando foi uma certa feita, eu emprestei umas pulseirinhas para minha irmã
E aí ela perdeu aquelas pulseiras. Quando ela chegou, eu fiz a maior confusão. Parecia que tinha perdido o ouro, né? E, de repente, Deus começou a falar comigo e eu me perguntei por que eu estou fazendo isso com a minha irmã, sendo quando eu peço emprestado, ela me empresta sem problema nenhum. E, a partir dali, eu comecei a observar o meu comportamento e entender que aquilo estava afastando as pessoas de mim. Uhum. E eu consegui me libertar do egoísmo através da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalhou muito isso em mim. Eu acho que... Eu não acho, não. Com certeza. Não tem como você ter vivência e conhecer verdadeiramente, assim, a verdade da palavra, quem Cristo é, sem o Espírito Santo, né? Sim, e a gente até se torna, né? É repetitivo, né? Às vezes. Porque eu já vivi isso, assim, as pessoas falam assim, mas como isso? Eu falo assim, cara, aconteceu isso. E aí o Espírito Santo falou comigo, mas como que é isso? Entende? Não tem como expressar. Às vezes, quando... o que Paulo diz, né? Para muitos é loucura, né? Mas realmente é o Espírito Santo que sempre vai falando e a gente vai identificando. É o Espírito Santo falando, né? E aí vai modelando a gente, é verdade. Muito top, Leandra. Hoje, o papel da igreja, qual que é... Como que você vê o papel da igreja causando impacto na sociedade? O papel da igreja... Moderna, a igreja hoje. A igreja hoje. Porque assim, a igreja na minha época eu falo assim, na época lá atrás, o evangelismo era diferente, certo? Era o panfletinho, era no domingo, os adolescentes, os jovens saíam panfletando para chamar o pessoal da cidade para ir para o culto à noite, era assim. Hoje, na era digital, hoje vale mais, eu estava falando para o menino ontem, assim, vale mais, você vai alcançar muito mais pessoas, você fazer um vídeo do panfleto e postar na rede social, não é assim? Exatamente. Então, assim, como que você vê a igreja nesse âmbito de evangelismo na sociedade moderna hoje? Eu acredito que a igreja está se saindo muito bem. Porque, assim, pelo menos as que eu acompanho, os lugares onde eu vou ministrar, eu vejo, assim, muitos pastores dando liberdade à juventude para poder fazer até mesmo meme. Aí coloca lá os jovens para poder fazer um vídeo convidando... E, inclusive, ainda acontecem evangelismos, né? Com menos frequência, ali na rua, na praça, sim. Com menos frequência, né? Mas, assim, nessa era digital, eu acredito que a igreja está se saindo muito bem. Porque, assim, já tem bastante igreja dando essa liberdade. Sim, né? sim. E a gente precisa acompanhar a evolução da humanidade. E não sempre ficar sempre ali naquele ciclo, naquela mesma coisa, né? Se o objetivo é almas, a gente precisa ir atrás dessas almas. E outra coisa que eu sempre digo é que a desrespeito de pregar o evangelho do ID, se você tem a oportunidade, tem o canal, né? Tem a porta, tem a estrutura que Deus te deu, tem a sua voz, tem a sua rede social, e você não faz... Pode ter certeza que Satanás vai usar alguém que tem tudo que você tem e vai propagar algo enganoso. Então, exatamente. É onde você não quer fazer, porque às vezes você tem... Eu falo porque eu já fui assim, entende? Na pandemia, eu comecei na rede social. Se eu não me engano, eu tinha uns 200 seguidores no Instagram. Sério, na pandemia. E aí, o que acontece? Eu tive uma experiência. Eu tive várias experiências com Jesus, né? Com o Espírito Santo, assim, de forma surreal, né? Não dá pra... só quem já experimentou que sabe. Mas uma dessas experiências, Deus falou comigo. E eu era aquele assembleano, né? Que eu vim de uma linhagem assembleana. Sim. Eu era aquele assembleano que tinha vergonha. Simples assim, eu tinha vergonha de falar de Jesus. Nem parece. E eu sei que muita gente vai identificar comigo, viu? Porque eu cresci, né? Mas eu tinha vergonha de panfletar. Quando era para panfletar, eu ficava escondido atrás dos amiguinhos, entende? Nossa. E só que eu ficava olhando as pessoas que tinham coragem e eu ficava, caramba, queria ser assim, mas eu não conseguia, entende? Então eu cresci tendo vergonha de falar de Jesus, até que eu me vi no fundo do poço. Né? Me vi ali drogado, sem expectativa de vida, pensando em suicídio e tal. E aí Jesus foi e falou assim, agora é comigo. E me transformou. Então, essa experiência que eu tive me fez
Pô, hoje eu tô num podcast aqui, e esse podcast, às vezes, a gente tá falando de empresas, a gente traz pessoas para falar de negócios, mas eu nunca deixo de falar de Jesus. Porque se eu não falo de Jesus, não faz sentido. Entende? Porque eu olho lá para trás e fico pensando assim, pô, se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito, ele me dado uma experiência daquela para mim e falar assim, não, eu vou te tirar daí. Né? E aí ele me tira e aí tudo que eu conquisto, tudo que eu tenho, a gente está apresentando um podcast agora e eu olho para trás e falo assim, cara, mas se não for Jesus lá, entendeu? Então assim, ó, por mais que a gente está aparecendo e está falando de Cristo, mas o centro é Ele, a honra, a glória é para Ele. E aí acabou aquele negócio de vergonha de falar de Cristo, que a sociedade, que o povo vai pensar de mim, né? E eu falando de Jesus, tô nem aí. Entende? Então mudou. Eu tô nem aí. A minha rede social não quer falar. Eu falo assim, ó, vocês não querem ouvir eu falar de Jesus, tocando um hino ali com as minhas filhas, que eu gosto, deixa de seguir. Entende? Então hoje tem muita gente que extremamente capaz, que tem uma rede social bem, que alcança muito mais pessoas que eu, que às vezes tá com essa mentalidade, que tá com vergonha de falar daquele que o transformou. Não é verdade? E aí, por conta de alguém, o que vai pensar? Fica naquela... minha estrutura é ruim. Meu vídeo fica não sei o quê. Eu comecei com um celular, eu vou falar, eu comecei com um celularzinho Motorola. Nossa, Motorola! Sim, e eu colocava... E aí, imagina, eu colocava ele de assim pra frente, e aí eu tocava, quando eu ia ouvir, o áudio não dava pra ouvir nada, ficava tudo chiado. Eu regravava umas 10 ou 20 vezes, regravando o mesmo hino. Os vizinhos já estavam para chamar a polícia. Sério. Eu baixei aplicativo, só Deus sabe, já baixei muito aplicativo para poder mudar o som ali para ver se melhorava. Mas nunca deixei de postar. Sempre postando. Eu falando, Deus, me dá uma qualidade melhor, me dá uma qualidade melhor, me dá... E aí Deus foi agindo. Eu fui pesquisando qual que é o melhor. O melhor é o iPhone. Deus me deu um iPhone. Entende? Aí, o que eu preciso mais? Eu preciso... meu sonho é ter um podcast. Olha, eis-me aqui. Entende? Aí Deus vai colocando, e aí eu tô falando disso aqui para dar um gancho, para falar assim, quando você é direcionado pelo Espírito Santo, Deus coloca pessoas para prosseguir, para que você tenha prosseguimento, e ele vai te alinhando para as pessoas certas. A Leandra é uma pessoa que vai começar o podcast comigo. Entende? E eu vejo Deus nisso, até pela mensagem que é pregada, pelo como que Deus usa você, porque eu acredito que essa é uma oportunidade que Deus, uma porta que Deus abre para dar uma amplitude para esse ministério. Não só por conta de você, entende? Mas da mensagem dele. Entende? Você alcança tanto, vamos alcançar muito agora, vamos alinhar os propósitos aqui. Então, quando você se coloca à disposição, que Deus não usa quem não tem disponibilidade, Deus usa disponível. Isso é verdade. Não é verdade? E eu acredito que cada dia mais Deus vai nos abençoando e que possa sempre prosseguir nessa busca. E que as coisas, eu sempre peço para Deus, que as coisas, que o momento, que a altura, o nível, não tira essa essência de sempre lembrar de onde eu estava, de onde ele me tirou, justamente. Que isso que corrompe. Sim. Quando você esquece de onde Deus tirou, né? Exatamente. Porque quando a gente começa a recordar de onde Deus nos tirou, a gente lembra que foi Ele quem nos transformou. Então, quem tem que se sobressair é Ele. Ele deve ser o centro. Eu não consigo transformar ninguém, mas a palavra dele, sim. Essa sim transforma. E esse é o propósito, continuar propagando isso, né? A gente vai... eu tenho certeza que Deus que direcionou, colocou isso no meu coração, graças a Deus. A Leandra aceitou a proposta, né? E nós vamos juntos aí, vocês vão ver muito nós falando sobre Cristo aqui. Ô Leandra, me fala, pra gente encaminhar para o final, me fala assim... Um livro que você... Tirando a Bíblia, tá? Que esse eu sei que você ia falar. Um livro que você leu e que você indica para as pessoas. Um livro que eu li, que eu indico...
Eu poderia indicar um livro, mas o que veio na minha mente é o que eu vou falar, que eu acredito que foi o que Deus realmente colocou no meu coração, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Que top. E, inclusive, eu sempre penso assim, que a minha vida, ela é totalmente direcionada por Deus. Esse livro eu ganhei quando eu tinha 12 anos. Foi o primeiro livro que eu ganhei, porque meus pais não tinham condição de comprar. E meu tio foi lá e falou assim, vamos no shopping, você escolhe o que você quer. E eu escolhi um livro. E eu escolhi exatamente esse livro. E esse livro, ele traz várias histórias de pessoas que estavam em extrema dificuldade, não só psicológica, mas também física. E a gente vê ali não só o poder da palavra, mas um Cristo que também se importa com seus sentimentos. Porque às vezes as pessoas pensam assim, porque você tem fé, você não pode ter depressão. Você prega e você tem depressão? Você acredita em Deus e você tem ansiedade? Nossa, você é cristão e tem síndrome do pânico? Então, assim, essas enfermidades existem, né? E, infelizmente, a gente acaba sendo atacado por coisas externas durante a nossa vida toda. E geralmente são esses ataques externos que ocasionam essas doenças, né? Não só a questão de alguma outra enfermidade que vai gerar isso, né? Mas, assim, esse livro, ele me impactou, porque ele me mostrou Jesus de uma forma mais humana. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece um Cristo, aquele Cristo poderoso, aquele que veio para salvar, para transformar. E aí, esse livro, ele trouxe essa perspectiva de um Cristo que se importa com os nossos sentimentos. Então, é um livro que eu indicaria para todas as pessoas. Caramba, até eu quero ler agora. Um filme. Um filme incrível, que você indica, um filme. Nefários. Esse filme, para quem lê, vai sair de lá, assim, querendo fazer psicologia, mas muito mais querendo buscar Deus numa profundidade, assim, incrível. Sem ter medo de ver coisas espirituais. Esse filme Nefários, ele foi indicado, inclusive, por um irmão de uma igreja lá em Ariquemes. E eu assisti, eu fiquei vidrada. E olha que eu sou difícil. Geralmente começo a assistir e já tô dormindo. Só que ele traz uma perspectiva que é o que acontece nos dias de hoje. Você está diante de uma pessoa e você não sabe se aquilo é espiritual ou se aquilo é uma doença mental. E esse filme, ele traz essa perspectiva da pessoa também estar preparada para enfrentar o inimigo. E, inclusive, tem uma cena que me chamou a atenção, que foi o momento onde tem ali o personagem principal, que ele estava ali sobre possessão demoníaca, e aquele demônio falava através da boca dele, que ele deveria ser morto, que a sentença dele deveria ser a sentença de morte. E na frente dele aparece ali, foi permitido uma visita de um padre, aquele padre chega diante daquele homem e ele simplesmente conversa na maior facilidade, né, com aquele homem. E para quem já teve experiência espiritual, sabe que quando o inimigo vê alguém que carrega o Espírito Santo, a pessoa fica toda incomodada, né? Então, ali o padre começa a conversar na maior facilidade e ele sai. Porque ele entende que aquilo é normal. Mas quando chega alguém e algumas coisas começam a acontecer, aquela pessoa percebe que aquilo não é normal, é onde a gente pensa assim, puxa vida, se tivesse alguém ali que tivesse discernimento, tinha expulsado esse demônio desse homem e esse homem seria liberto e não seria morto. Então, é um filme que eu indico para todo mundo. Nefários. Legal, posso assistir também. É top. Ô, Leandra, uma mulher que você admira. Olha que tem gente que vai ficar magoada. Em todos os aspectos? Você pode citar alguém que você impactou com a história, ou alguém próximo, alguém distante, alguém que... Não sei. Me fala aí, quem e por quê? Olha, eu sei que vai parecer clichê, mas a pessoa que eu mais admiro na minha vida é a minha mãe. Sério? Por mais que ela pertença a outra religião, eu sempre vou admirar ela. A minha mãe, por que eu falo que é ela? Porque a minha mãe foi aquela mulher que esteve comigo quando ninguém mais quis estar do meu lado. Mesmo eu estando errada, ela permaneceu ali comigo.
E em momentos em que não tinha nem local para ela dormir, ela simplesmente dormiu ali debaixo da cama porque eu estava doente e ela permaneceu comigo. Então, eu já presenciei a minha mãe passar noites e noites acordada orando, a ponto de eu acordar e ver ela na ponta da cama, adormecida, de joelho, porque estava orando. Olha, E a minha mãe é a pessoa que eu mais admiro. legal. Um homem, Um homem, Jesus Cristo. sem ser Jesus Cristo. Sem ser Jesus Cristo. O meu esposo. O meu esposo, eu sempre falo para ele que uma das coisas, das qualidades que ele tem, que eu gostaria de ter, é porque ele é uma pessoa extremamente generosa. Ele, para mim, eu sempre preciso ter aquele cuidado de conhecer, para confiar, para fazer aquele laço de amizade. O meu esposo não. Se ele vê alguma pessoa, independente de quem seja, se ele conhece ou não, ele tem um ato de generosidade. Ele é uma pessoa, assim, muito trabalhadora, é uma pessoa muito confiante, extremamente honesta. E eu admiro demais ele, sou apaixonada por ele. Se você quiser, pode mandar uma mensagem para ele aqui, ó, olhando essa câmera aqui, ó. Ah, tá. Então, amor, no momento que você vê esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que eu preciso dizer isso para você, que eu desejo que pro resto da nossa vida nós estejamos juntos, sempre nessa mesma força e com a mesma vontade, que é ganhar almas para o Senhor Jesus. Vou continuar te admirando sempre. Beijão. O esposo dela eu conheço, é o Gênesis. Inclusive é meu sócio, né? e eu assino embaixo. O Gênesis, tem pouco tempo que a gente tá junto, né? Nessa empreitada. Mas assim, não precisa muito tempo para conhecer ele, né? Sim. E é legal porque vendo, tipo, eu conheci você primeiro, né? Foi. Aí depois eu conversei com ele. Por telefone, eu tive uma percepção dele, certo? Pessoalmente, outra percepção, entendeu? Tanto de você quanto dele. Mas o que eu vejo, assim, como que Deus une as pessoas em propósito, que vocês falam a mesma língua. E é mesmo quando vocês estão juntos, eu viajei com o Gênesis e na nossa viagem para Cuiabá, ele falando, o que ele fala em relação ao ministério seu tá acoplado com o propósito dele. Isso é tremendo. É como se ele acreditasse mais que você ainda. Entendeu? Ele sempre fala. É o maior incentivador. Ele me contou a história, eu falei, caraca, velho. Eu tive alguns amigos assim. A minha esposa também é assim comigo, né? Que às vezes tem um momento que eu falo assim, não, isso aí não é pra mim, não. Porque não é pra você, é pra você mesmo. Às vezes eu tomei pra baixo e ela fala assim, ué, você esqueceu que Deus... Ela lembra de coisa que eu nem lembro mais. Você lembra aquela vez que Deus... Esse dia ela falou, né? A irmã falou lá. Você lembra aquele que Deus falou com você? Que é assim, assim, assim? Você tá vivendo. Entendeu? É a pessoa que Deus colocou assim. Eu vejo que em vocês isso, né? Esse olhar um pro outro e saber que Deus uniu com um propósito para um agregar no propósito do outro. Eu sempre falo para ele que ele é o meu mentor, né? Quando eu tô pensando em desistir, ele que me encoraja. Essa semana retrasada mesmo, eu estava assim um pouco cabisbaixa com algumas coisas. Ele chegou assim e falou bem assim, por que você tá assim? Eu falei, conversei com ele. Ele olhou para mim e falou assim, não, mas isso aí é por causa do teu chamado, isso aí é natural. Você foi chamado, você tem que continuar, você vai pregar, vai ganhar muitas almas. E ele, inclusive, até faz voz de locutor, dizendo que vai me anunciar. Ele coloca para cima, literalmente. Ele é 10. Legal. Ô, Leandra, nós vamos encaminhar para o final agora. É uma entrevista curta, mas a gente vai ter muitas entrevistas aí falando de Cristo. Amém. Né? Entrevistando pessoas assim. Inclusive o próximo o próximo agora já é o nosso pastor, nosso amigo, né? Pastor Orlando, né? Que a Leandra já vai estar junto comigo aqui. Inclusive, eu vou colocar ela para eu que vou ser auxiliar dela, hein? Ô, Leandra, para nós finalizarmos, deixa uma mensagem para as pessoas que vem no seu coração agora. Tenha liberdade e ministra sobre a vida dessas pessoas aí, inclusive nossa aqui, né? Tem toda a liberdade. Hein? Amém. Uma das passagens bíblicas que eu mais amo
é quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida. E esses dias o Espírito Santo, ele abriu a minha mente. Sempre quando a gente lê a palavra, a gente entende que tem algo novo ali a ser revelado. E eu sempre busco ler com essa intenção. E eu nunca tinha reparado, né? Quando Jesus fala assim que aquele pastor, ele tinha 100 ovelhas, uma delas sai e se perde. Só que por que esse pastor vai buscar essa ovelha? Porque ele sente falta. E quem é que sente falta de alguém quando está cercado de pessoas? Você só sente falta de alguém quando você está cercado de muita gente, quando você ama aquela pessoa. Então, você que está aí na sua casa, você que está assistindo, você que vai assistir, independente do horário, volta para Jesus. Se você está assistindo esse vídeo, é um sinal da parte de Deus que é o momento de você voltar. Talvez você esteja a sua vida inteirinha buscando por um amor que você não vai encontrar em pessoas, você vai encontrar só em Cristo Jesus. E eu digo isso com toda a convicção, assim como Jesus disse, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por você. E se Ele deu a vida por você, mesmo tendo o poder de escolher por quem morrer, Ele morreu por todos, inclusive por você. E se Ele morreu por você, é porque você tem um grande valor. Então, volta para Jesus. É isso aí. Valeu. Ô, Leandra, muito obrigado, né, pela essa entrevista. Agradeço. Que Deus possa continuar abençoando, que em nome de Jesus que Ele possa te levar, né, a lugares. Ele possa não, Ele vai te levar a lugares, né, que Ele prometeu você. O fato de você estar aqui é nitidamente, né, e é propósito de Deus, né, e o que eu sempre peço para Deus direcionar, como eu disse, as pessoas na minha vida e também tirar pessoas, não porque eu sou melhor e eu sou, né, não, é porque eu sempre escolhi buscar isso, desde de criança, né, minha mãe sempre ensinou a gente que as melhores amizades é aquela que Deus te coloca. Exatamente. Então, não fica desiludido ou amargurado por conta de pessoas que afastam, né, porque certas pessoas vai um certo processo da sua vida. Então, hoje, né, de um tempo para cá, eu comecei a aceitar isso, comecei a ver as pessoas se aproximando de mim, da minha família, de uma forma né, com essa mentalidade. Então, eu sou grato sempre para as pessoas que se afastam. Às vezes, a gente fica triste, né? E a gente a Carla mesmo, às vezes a gente não quer saber, não entende o porquê. E eu sempre falo, é Deus afastando, né? Lógico que a gente tem aquele senso também que às vezes Deus afasta alguma pessoa da sua vida e aí você pensa assim, essa pessoa ia fazer mal. Mas às vezes, quem ia fazer mal pra elas é você. É você. Então eu falo pra Carla assim, Carla, é assim, ó, afastou de nós, ou nós ia fazer mal pra ela ou ela fazia mal pra nós. Porque ela também possa ser direcionada pelo Espírito Santo. Sim. Então, assim, a Leandra, a família, chegou, veio. E aí, como eu, assim, vim pra Tangará da Serra, não tenho ninguém, a não ser... Né, ninguém assim, né? Familiares, né? Eu tenho a minha família agora que Deus me deu. Agora não, né? 9 anos aqui que Deus me deu. Mas longe dos familiares, entende? Sim. E aí Deus me moldou assim, dessa forma. Me moldou tanto o caráter, me moldou para ser dependente dele, independente se tem parentela perto ou não. Então, e aí, quando você é treinado para isso, você aceita bem as pessoas que chegam, né? Ou que Deus coloca, e também é grato com as pessoas que saem. Exatamente. Então, que Deus possa cumprir os propósitos dele em relação tanto a vocês aqui, quanto a parceria que a gente tem, tanto aqui no podcast, que eu tenho certeza que é a proposta dele, ele falou no meu coração. Amém. Ele confirmou e que as pessoas, né, como eu disse, que possam ser alcançadas pelo Evangelho através da sua ministração, do seu ministério, e também que você possa ser abençoada também, né? Abençoada, né? Então, ó, abençoar, mas justamente, ó, a Leandra, segue a Leandra no Instagram, ela tem mensagem, inclusive, ela tá aqui hoje porque eu vi eu ouço muita pregação, né, vídeo de pregação, e eu vi uma pregação dela que me foi sugerido no Instagram.
E ali eu comecei a seguir ela, me seguiu de volta e aconteceu. Ela tá aqui hoje. Né? É de Deus. É de Deus, entende? Olha só. Então, assim, ela tem umas mensagens lá que vai tocar seu coração. Então, segue a Leandra lá no Instagram, você vai gostar dos conteúdos, vai ser abençoado. E também que seja um momento aqui, ó, que você aí, dona de loja, você aí, dona de loja evangélica, se quiser, né, patrocinar aqui o podcast, a vida da Leandra, entre em contato com a gente, né? A Leandra, a Leandra vai aceitar muito bem, né? Sim. Inclusive tem uma loja aí que tá me abençoando aqui, essas roupas bonitas aqui. Oh! Né? Então, ó, tá aberto aí o convite. Lança uma semente na vida dela, que com certeza vai frutificar bastante. Vai ter retorno. Vai ter retorno. Que Deus possa abençoar. Eu quero agradecer a minha esposa ali, que tá aqui. A minha filha, Débora, o quarteirão que estava dormindo aí acordou. Né? Se vocês ouviram algum choro de criança, ela que estava aqui gritando. Ela tá querendo participar. Uhum. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, que ela que passa às vezes, né? Eu tô aqui, mas ela tá lá aguentando lá o choro, aguentando, né? O processo difícil, os bastidores ali, ela sempre tá me apoiando. Obrigado, viu? Te amo, viu? Que Deus possa abençoar. Essa foi a entrevista com Leandra Saib. Saib, é isso? Saib. Saib é árabe, é? Árabe. Minha Sério? mãe é árabe. É mesmo? Minha mãe é árabe, meu avô é judeu. Eita lasqueira. Legal. Então, se mexer comigo, já sabe. Já sabe. Deus abençoe, Deus te abençoe, que você possa ser abençoado. Assiste completo, se inscreva em nosso canal para ser abençoado com nossas entrevistas. Deus abençoe e até mais. Até mais.